Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Os irmãos da mídia, né, do departamento de mídia, pediram que eu trouxesse os livros. Então, tem os livros ali empilhados, eu não os tenho para vender, certo? Não ficaria muito pesado trazer minha bagagem. Então, se você tiver interesse, como algum daqueles livros são livros que são usados pelos nossos alunos, nossos seminários, então eu acredito que talvez vocês encontrem alguns deles na livraria do Sebram, tá bem? Então, entre em contato aí com o pastor Valdez, pastor Péricles, talvez eles possam lhe indicar. Também me falaram de uma livraria evangélica muito conhecida aqui na capital, e você também tem a opção de estar comprando em sites, né? Eu utilizo bastante a Amazon. Chega rápido, eu encontro preços bons e ficar sempre atento. Às vezes uma editora ou outra chega no período que eles fazem promoção. A nossa editora, por exemplo, eu acho que no último ano, acho que houve 2 momentos de promoção em livros, na editora Batista Regular, e como boa parte dos livros são de lá, então você pode verificar, está bem, esses valores. Então, deixe-me pegar por ordem. Esses primeiros aqui, eles focam muito na explicação da nossa hermenêutica ou da nossa maneira de interpretar a Bíblia. Então, por exemplo, a hermenêutica dispensacionalista do Michael Vlach, eu anunciei ele logo no primeiro dia, explica como nós interpretamos a Bíblia. O livro Dispensacionalismo, do Charles Ryrie, este do Vlach está pela editora bíblica, que é uma editora ligada ao Sibima, seminário onde eu dou aula presencial, lá em Fortaleza. Esse do Charles Ryrie é da nossa editora, tá bem? Então, ele vai falar tanto da história do dispensacionalismo, como também o método de interpretar do dispensacionalismo. Então, esses livros acabam se encaixando. Okay? Quando o Charles Ryrie ele trata sobre o dispensacionalismo, ele também vai falar sobre, digamos assim, as etapas ou o desenvolvimento dessa forma de interpretar a Bíblia. Então, ele tem um capítulo sobre o dispensacionalismo progressivo, que é uma outra maneira de interpretar esses textos. Não é uma maneira tão drástica e diferente, certo? O dispensacionalismo progressivo é uma linha que muitos irmãos nossos batistas regulares seguem, ok? Então, algo que eu tenho cuidado tanto de eu não praticar, quanto eu vejo outros praticando e me dói um pouco, e dentro do possível eu tento exortar, aconselhar para mudar, é nós nunca falarmos do outro de uma maneira caricaturada. O que é isso? Às vezes você fala do outro sem apontar o que é forte e o que é fraco na opinião do outro. Se algo que a doutrina bíblica nos ensina é que nós não devemos ser sectaristas. O que é um sectarista? É quem segue uma seita. Nós não somos de uma seita. As seitas podem ser marcadas por várias características. Uma delas é dizer que só elas estão certas e todo o resto do mundo está errado. Ou como se nós disséssemos assim, só a Igreja Batista Regular é que vai para o céu. Se afirmarmos isso, nós seríamos sectaristas. Mas cremos que existem doutrinas padrões que fazem com que uma pessoa seja cristão, seja um discípulo de Cristo. Tá bem? E nós temos certas doutrinas que são distintas em denominações. Como eu falei para vocês, eu tenho grande apreço pelos meus irmãos reformados, eu sei que eles foram comprados pelo sangue de Cristo como eu fui, estaremos no mesmo céu. Então temos pontos de doutrina parecidos, que faz com que nós sejamos irmãos. Mas como somos de denominações diferentes, então há certos pontos doutrinários que a nossa denominação afirma e eles não. Eles vão para o céu, nós vamos para o céu. A igreja deles não salva, a nossa também não salva, é Jesus que salva. Então, nós não somos sectaristas. Temos marcas da nossa denominação e isso é importante. Eu acho que foi no terceiro estudo que eu dei algumas marcas, porque é importante reafirmarmos os valores da nossa denominação. Eu faço isso com temor, eu faço isso com respeito, porque eu sei que a minha denominação não salva, mas o Cristo que a minha denominação prega, que é o mesmo Cristo que outras igrejas evangélicas pregam, bem, ele é o único meio de salvação. Então, um pouco sobre essa forma de interpretar a Bíblia é anunciado no livro do John MacArthur, ele organiza, ele explica um pouco mais como nós, dispensacionalistas, interpretamos, e o Manual de Escatologia do Pentecoste,
ele também explica como nós interpretamos a Bíblia, nessa questão da escatologia principalmente, tá bem? Então esses livros acabam sendo uma boa indicação para aqueles que querem se aprofundar na nossa visão de interpretação bíblica, chamada de dispensacionalismo. Okay? Esses livros. Então, deixa eu guardar aqui e pegar a segunda leva. Esses aqui, eles são exatamente para trabalharmos pontos específicos de cada um dos eventos escatológicos. Tá bem? Então, por exemplo, Evidências do Arrebatamento, do John Hart, da nossa editora, Batista Regular, trabalha sobre o arrebatamento. E como eu falei para vocês, temos várias referências, fora 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17, que ensinam sobre o arrebatamento. Nós temos este aqui, do John Whitcomb, também da nossa editora, O Arrebatamento e Além. Então fala do arrebatamento e dos outros eventos escatológicos, como a grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o milênio, o estado eterno, tá bem? Então este livro fala sobre esse ponto. Ontem nós tratamos sobre a grande tribulação, e eu falei para os irmãos, e vocês viram a quantidade de referências, que não dá para trabalhar elas todas em uma só palestra. Mas ontem eu me fixei em uma das profecias mais importantes para nós, quanto à escatologia, que são as 70 semanas de Daniel. Então tem esse opúsculo, essa obra pequena. Não se engane, os frascos menores podem ter as melhores fragrâncias, e esse livro é prova disso. O Alva McLean, As 70 Semanas de Daniel, também da nossa editora. Eu acho que esse talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, mas talvez entrando em contato com o pastor Valnei Veras, que é o diretor da EBR, talvez nós possamos saber se eles ainda têm algum estoque deles lá, tá bom? Mas esse é muito bom mesmo, que trata das 70 semanas. Os dois livros que eu mencionei anterior, o do John MacArthur e o Pentecoste, vão trabalhar também esses eventos escatológicos, arrebatamento, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, a grande tribulação, o milênio. Esse vai trabalhar um pouco menos, você pode ver pela espessura do livro. E não é à toa que esse daqui se chama de manual. Olha a espessura do livro. Ele tanto conta como nós interpretamos as profecias bíblicas, como o bom desse livro, o Pentecoste, ele faz aquilo que todos nós devemos fazer. Nos aprofundar na nossa interpretação bíblica, conhecer as interpretações diferentes, entender onde nós somos diferentes, tá bem? Então, de uma maneira saudável, para não fazer um desenho tosco, uma caricatura da opinião do outro. Então, temos esses livros aqui. Eu tenho outros dois, na verdade, outros três, que eu os considero leitura mais para quem já tem estudado isso há algum tempo. Então, para líderes, professores da escola dominical, que já têm estudado um pouco sobre isso. Então, tem essa obra do Dario Bock, ela estava já esgotada, mas eu ouvi falar que ela estava sendo reeditada. O Milênio, que é o que vamos falar agora pela manhã. Então, essa série, Debates, ela pega um tema bíblico e posições diferentes sobre aquele tema bíblico. Então, exemplo, aqui a nossa opinião, que é o pré-milenismo, ou milenarismo, é definido pelo Craig Brayson. Certo? Então, quanto ao milênio, existe a nossa posição pré-milenista. Existem outras duas posições, o amilenista, que não é tão frequente mais hoje, mas também existe também o pós-milenista, tá bem? Então, essas duas posições sobre o milênio. Nós cremos que os eventos, como a grande tribulação e a volta de Cristo para a igreja, são antes do milênio. Já essas pessoas que são amilenistas, ou elas creem, tá bem, que não terá o milênio, há milenismo sem milênio, ou que ele será trabalhado de uma maneira diferente do que nós cremos. Então essa obra é para quem já está firme na nossa doutrina, quanto ao milênio. Então você quer conhecer a opinião do outro, para você melhor refutar, para você melhor manter um diálogo teológico, está aqui. Apocalipse, as interpretações, 4 pontos de vista, do Marvin Pate. Eu mencionei que ontem esse autor, ele era ou é ainda professor no Instituto Bíblico Moody, e pontos também sobre o milênio, é do Millard Erickson. Os alunos do seminário conhecem esse nome, não é?
É um dos manuais de teologia mais usados. Quando chega a questão da escatologia, nós damos um certo desconto. Esse livro também vai trabalhar sobre as posições do milênio, como estão aqui. Então, tem 3 posições sobre o milênio. A nossa, existe o amilenismo, que não acredita no milênio, e tem uma outra posição chamada pós-milenismo. Okay? Então, isso é mais para quem já está firme, viu? Então, bem forte mesmo nos caminhos do Senhor. Então, fiquem essas dicas aí. A última que é para hoje, eita, professor, pastor, o senhor lê? Quem é professor e pastor tem que ler bastante. Esses são os 2 livros que me influenciaram muito na pregação de hoje à noite, fora os textos bíblicos. Você já deve conhecer, do pastor Eugênio Lira, tá bom? Um Lugar Chamado Céu, a certeza futura que muda a nossa vida presente, da editora Peregrino. E eu acho que foi o último lançamento da editora Batista Regular, é considerado como o livro mais completo até hoje, que trata sobre o estado eterno, como será a nossa vida no céu. O livro Céu é da editora Batista Regular, bem volumoso, né? Pois é do Rand Alcorn, certo? Esse livro, no mundo todo, já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Então, esta é talvez a última obra que a nossa editora lançou, e é o livro mais completo até hoje que foi lançado, que eu tenho conhecimento, e que pessoas que leram mais do que eu já leram, né, essas pessoas, mais do que eu, essas pessoas já leram, dizem que é uma das obras mais completas que falam sobre como será a vida no céu. Então, vamos falar sobre o estado eterno à noite, fiquem esses 2 aqui. Então, os livros, eu vou deixar aqui, porque depois os irmãos da mídia vão fazer prints, né? Pronto, e vão colocar à disposição para os irmãos estarem pesquisando. Bom, então, a vida de pregação, de ensino, é uma vida de leitura. Quem não gosta de ler, não vá para o seminário. Porque tem que ler para aprender, para ensinar os outros. E quem não gosta de ler, às vezes não, sempre aprende a ler, porque o chamado pastoral nos leva a isso. Eu conheço irmãos que chegaram no seminário, às vezes, sem saber fazer nada, nem o A, nem o beabá. E por causa da pregação da palavra, por causa da leitura, que devemos ser da palavra, essas pessoas aprenderam a ler. Ok? Então, deixe-me corrigir. Mesmo que você não goste de ler, o chamado ministerial vai lhe ensinar isso. Tá bom? Deixe-me corrigir aqui. Não faz parte daquela leva ali de assuntos, mas é algo que eu sempre tenho cuidado comigo. Vocês perceberam que nos estudos eu tenho feito uma aplicação missiológica, né? Porque eu amo missões, acredito que o Senhor ainda nos usará em alguns detalhes em relação a missões. Como eu falei para vocês, tínhamos planos de estar morando na África desde 2016, mas o Senhor mudou o plano, ou nos fez caminhar, né, por um outro objetivo, mas ainda apresentamos a Deus nossas orações. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Heróis Cristãos Ontem e Hoje. Ele é lançado pela Shed Publicações, que é um braço da Vida Nova. É um livro de biografias. Eu aprendi no seminário que é sempre bom nós, ministros, lermos biografias cristãs. Esse volume aqui é de um homem que eu já tinha ouvido muito, mas muito, sobre ele no seminário. Eu já tinha lido outros trechos sobre ele em um certo livro, mas nunca tinha lido a biografia dele completa. Dean Elliott. Dean Elliott estudou no Wilton College, nos Estados Unidos, em um dos seminários onde os nossos pioneiros também estudaram, certo? Então, por exemplo, os irmãos Wilson, que fundaram o Seminário Batista do Cariri, eles também estudaram no Wilton College. E Dean Elliott marca muito a nossa vida cristã. Ele foi um missionário enviado nos anos 50 para trabalhar no Equador. Ele trabalhou entre os índios Quichua, e Deus o levou a orar e começar a trabalhar, pedir, né, que Deus salvasse os índios Auca. O trabalho dele entre os índios Quichua foi bem produtivo. Entre os índios Auca o mataram, o assassinaram. Assassinaram ele e os outros maridos das famílias missionárias que estavam lá.
Ficaram as viúvas, missionárias e os filhos. A obra missionária parou? Não. Continuou com as mulheres e os filhos. Tempos depois, os índios que mataram os missionários se converteram ao Senhor Jesus. É fácil ser crente, não é? Na capital. É fácil ser crente concursado ou CLT. É fácil ser crente, não é? Na capital. Pois é, irmãos. Há muitos que estão dando a própria vida aí. E o que vamos fazer? Missões é só para eles? Não. De algum modo, eu e você temos que nos envolver mais com isso. Então, leia biografias missionárias, biografias pastorais. Eu nem agradecer o irmão pela água. Mas vamos seguir aqui. O reino milenar, o estado físico, ou reinado físico e messiânico de Cristo. Só para nós estarmos lembrando. Pronto. Passar para lá. Pronto. Vai dar certo. É para o... ok. Não vai dar certo se eu não ligar. Não tem como, né? Pronto, agora foi. Então, esse é um lembrete de sempre estudar. Tudo bem. Esse é um lembrete para sempre entrarmos em escatologia com humildade, com reverência, sabendo que, lembra, a nossa forma de interpretar a Bíblia, Deus a usa para a glória dele, mas nós, intérpretes, somos falhos. A palavra de Deus não tem falha. Nós, intérpretes, somos falhos. Mas o texto bíblico, ele não tem falha. Então, sempre se aproxime das Escrituras, pedindo que Deus lhe ajude a glorificar o nome dele, que ele use o seu estudo bíblico para a edificação da igreja e para a salvação dos perdidos. Sempre faça dessa maneira. Continuando o que eu falei para os irmãos ontem, eu vou apresentar um quadro escatológico com os eventos que já vimos. E eu quero fazer citação. Esse material foi produzido pelo pastor Kelso Clark Nunes. Ele é professor lá do CIPIMA, tá bom? É um dos nossos pastores lá em Fortaleza. Ele é um dos pastores lá da mesma igreja do pastor Valnei Veras, a Igreja Batista Manancial. Então, a morte, ressurreição de Cristo traz-nos o Espírito Santo, ou o Espírito Santo começa a agir na igreja, e ali começa o que nós chamamos de Era da Igreja. Essa Era da Igreja tem uma data de início, o início da igreja, o Espírito Santo vem como algo ligado ao cumprimento da morte e ressurreição de Cristo. A igreja permanece na terra até sua retirada. Então, quando você compara os textos que falam sobre a vinda de Cristo ou a volta de Cristo, Cristo volta de uma maneira só para os discípulos, como ele subiu, ele viria para os discípulos. E em Apocalipse 19, Jesus volta de uma forma que todo mundo vê, da maneira como ele descreveu no sermão profético. Como relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, todo mundo verá a volta do Filho do Homem. Então, há um momento em que Cristo vem buscar a sua igreja, ele fica nos ares, ele não desce para a terra. E há uma outra descrição dessa volta de Cristo, que diz que ele coloca os pés no chão. Cremos que são dois eventos separados, porque um fala dele nos ares e o outro fala dele colocar os pés no Monte das Oliveiras, nas referências que eu já mostrei para vocês. Casando ou juntando Zacarias 12, 13 e 14 com Apocalipse capítulo 19. Ok? Então, vem o arrebatamento e começa com o arrebatamento outros eventos que veremos lá no céu. Nós teremos o tribunal de Cristo, teremos uma boda lá, ou um banquete do casamento, lá com Cristo. E aqui na terra, depois da retirada da igreja, nós teremos a continuidade da profecia de Daniel, chamada de 70 semanas. Lembrem, semanas para a mente judaica ou israelita, existiam semanas de 7 dias e semana de 7 anos. Levítico 25:8 explica sobre a semana de anos, que era uma maneira de calcular o período em que a terra deveria ser deixada para descansar, para que ela não fosse esgotada nos seus minerais. E até mesmo um lembrete, quando o sábado é dado, quando o descanso da terra é dada, é para nós lembrarmos que é Deus que nos sustenta e não o nosso trabalho.
O sábado, em parte, vem para lembrar isso às criaturas. Lembrar que é Deus quem nos sustenta, então descanse. Não se mate de trabalhar. Após, tá bom, esse período da grande tribulação, ele será encerrado com o retorno de Cristo, que é chamado às vezes de segunda vinda. Bom, primeira vinda vem aqui para trazer a salvação, a segunda vinda aqui acontece para trazer o juízo. Na mentalidade do Antigo Testamento, quando Deus viesse executar o juízo sobre as nações e a restauração final de Israel, e eles aguardam isso desde o cativeiro babilônico, porque de algum modo o retorno da terra não trouxe tudo. O retorno da terra trouxe os israelitas de volta à terra, ou agora os judeus. O retorno da Babilônia trouxe a restauração do templo, os sacrifícios continuaram a ser feitos. O retorno à terra trouxe a cidade de Jerusalém ser construída. Mas desde o cativeiro da Babilônia, Israel não é governado por um descendente de Davi. Não é. E Deus disse para Davi que ele teria um descendente que sentaria para sempre no seu trono, o trono de Israel. Ok? O trono de Israel. Essa profecia ainda não foi cumprida. E ela está ligada também com as 70 semanas de Daniel. Então, Cristo voltará aqui para cumprir justamente isso. Sentar-se no trono de Davi, trazer Israel de novo com as bênçãos completas que eles não desfrutaram. Tem alguns detalhes sobre a questão da terra que não cabe aqui, mas de certo modo Deus cumpriu, deu a terra para eles, mas eles não tomaram posse de tudo. Sempre houve algum problema. O período da história de Israel, onde eles mais se aproximaram da posse completa da terra, foi nos dias de Salomão. Eu sei que você vai ler o livro de Josué, e os não dispensacionalistas marcam isso para nós. Olha que Deus diz que ele cumpriu todas as promessas e deu a terra para os israelitas. Isso está no livro de Josué. Só que quando eu leio o livro de Juízes, que aconteceu depois dos dias de Josué, diz que os israelitas não tomaram posse de tudo. Deus deu a terra, mas eles tinham que tomar posse. Eles nunca tomaram posse de tudo. O mais próximo foi o período de Salomão. Mas mesmo que Salomão tenha se aproximado disso, o que acontece? Hoje não existe mais o reino como existia nos dias de Salomão, e não há um descendente de Davi reinando sobre Israel. As promessas de Deus falham? Não. Como é que Deus cumpre isso? Figurado ou literal? Os não dispensacionalistas dizem que isso é cumprido de maneira figurado. Hoje a igreja é Israel, então Jesus Cristo reina hoje na igreja. Então ele está cumprindo as promessas feitas a Davi. Nós não acreditamos que Israel e a igreja são a mesma coisa. Embora nós desfrutemos de bênçãos na nova aliança em Cristo, que estão ligadas à bênção de Abraão, somos abençoados por causa de um descendente seu. De algum modo, Jesus Cristo, sim, como o herdeiro de Davi, ele veio ali, mas não foi reconhecido. Então, parte dessas profecias não se cumpriram ainda. Aquilo que apontava para a salvação, isso aconteceu. Somos aqui salvos em Cristo. Mas somos algo que o Antigo Testamento não previa. Eu acho muito interessante que nós percebemos um padrão que se repete. Eu vou citar no Novo Testamento, mas é interessante como, se você olhar para as profecias do Antigo Testamento, eu vou citar uma do Novo. Se você olhar as profecias do Antigo, você vai perceber que existe uma semelhança muito grande. Embora João Batista tenha vivido nos dias de Jesus, João Batista ainda faz parte da lei dos profetas. Foi o próprio Jesus que disse. Isso aqui até confirma ou corrobora o que eu havia dito. As dispensações viveram tempos de transição. Não é um evento aqui, acabou e começou logo a outra. Lembra, Abraão vem da dispensação do governo humano. Ele nasceu durante o período ali da divisão das terras. Quando Abraão é chamado, ele está nessa dispensação, mas quando Deus dá as promessas a Abraão, de algum modo começa a dispensação da promessa.
Quando Moisés nasce, ele ainda está de algum modo na dispensação da promessa. É lá no Êxodo, no Monte Sinai, quando a lei é dada, que de algum modo começa a dispensação da lei. E a dispensação da lei vai até quando? Jesus diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, ou seja, as promessas estavam sendo dadas até João, ele vem agora para cumprir. Então João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, não o último que escreveu. O último que escreveu foi Malaquias. Entre Malaquias e João, todos nós, estudantes da Bíblia, sabemos que houve um período em que não houve profeta, nem inspiração, nem textos bíblicos novos. É o período de silêncio. 400 anos depois de Malaquias, vem João Batista e profetiza do mesmo jeito que os profetas anteriores dele profetizavam. Dizendo, e a visão dele era essa, que quando o Messias viesse, ele traria a restauração de Israel e o julgamento dos ímpios. Olha a pregação de João em Mateus 3, versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Seguindo o texto a sua pá ele a tem na mão e lhe pará completamente a sua eira, guardando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Então há algo que é salvo e há algo que é queimado. Essa repetição, ou essa citação, parece repetir o que estava dito acima. O batismo com o Espírito Santo é salvação, e o batismo com fogo é juízo. Certo? Batismo com fogo é juízo. Ah, mas os meus irmãos pentecostais dizem que são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Se for por essa passagem, está errado. Porém, sim, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, no Antigo Testamento. O problema é que só olhamos para essa forma de referenciar o Espírito Santo. Mas, se você for perceber, a figura talvez mais usada por Cristo para falar do Espírito Santo é a água. Quando Jesus Cristo estava em João capítulo 7, no dia da festa da dedicação, que era uma festa que lembrava a purificação que foi feita no templo de Jerusalém, que havia sido profanado nos dias dos 400 anos de silêncio. Um rei tinha colocado um ídolo lá. Quando aquele ídolo foi retirado, o templo foi lavado e reconsagrado, e ali começou a festa da dedicação. No último dia da festa da dedicação, diz João 7,37, Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Jesus compara o Espírito Santo à água. E lembra que eu falei para vocês de Zacarias, capítulo número 14? Lá em Zacarias, a gente tem mais uma vez um lembrete do Espírito Santo comparado com água. Zacarias 4:8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental, e no verão e no inverno. Isto sucederá. O Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Esses rios de água viva, lembram o que Jesus está falando? Esses rios de água viva foram profetizados por Ezequiel, capítulo 47. O Espírito Santo, como água, foi profetizado por Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Derrama-se líquido. Então, portanto, a ideia ali é de líquidos. E na profecia bíblica, ele está falando de quê? Ele está falando do Espírito Santo. Mas não foi só Joel e Zacarias que profetizaram isso. Ezequiel 36, 26 a 27, Ezequiel 39, 29, Ezequiel 47, Deus derramaria do Espírito Santo dele sobre o povo. Isaías também fala, Isaías 32, 15, Isaías 44, 3, o Espírito Santo sendo derramado. Então, para o judeu, quando o Messias viesse, ele traria o Espírito Santo e o juízo. Mas aconteceu dessa maneira? Não. Essa é a questão que levou João Batista a perguntar. Manda os seus discípulos lá para Jesus, ele preso: o Senhor é quem estávamos esperando ou é outro que vai vir? Por quê? Porque Jesus não trouxe a salvação e o juízo como era esperado.
há alguma coisa que separou a época da salvação da época do juízo. A época da salvação está aqui. A época do juízo está aqui. No Antigo Testamento, salvação e juízo vinham simultaneamente. Mas Cristo, curiosamente, depois de ser batizado, quando Jesus Cristo vai para a sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, versículo 16, ele vai lá, dá uma oportunidade para ele, dá uma palavra, em Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e ele se levantou para ler. Deram para ele o livro Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Naquela época não tinha divisão de capítulos, como temos hoje, mas sabemos que ele estava lendo Isaías 61, 1 e 2. Vamos ler Isaías 61, 1 e 2. Esse foi o trecho que Jesus abriu para ler. Aí eu quero que vocês me digam se Jesus leu esse trecho completo ou se ele deu alguma pausa. Isaías 61, versículo 1. O texto completo vai até o versículo 3, mas eu gostaria de ler com vocês só o 1 e o 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, 1 e 2. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Salvação e juízo vindo simultaneamente quando esse ungido pelo Espírito Santo viesse. Jesus, depois de ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, ele é ungido com o Espírito Santo. Jesus vai para a sinagoga de Nazaré, lê o texto, esse aqui, lembra? Até onde eu li, anunciar o ano aceitável e o dia da vingança. Como é que Jesus Cristo leu lá em Lucas? Agora Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Cadê? Onde está o dia do juízo? Ele não leu, ele parou a leitura aqui e disse, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou. Na sinagoga, lia-se o texto em pé e pregava-se sentado. Eu não estou vendo a hora das nossas igrejas fazerem isso, porque se a gente em pé já prega 1 hora, sentado pode aguardar, são 2 horas de mensagem. Bom, então, pois é, lá eles liam o texto em pé e pregavam sentados. Jesus se senta, o texto diz, sentou-se e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer-lhes, ele se sentou e ensinou e disse, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ou seja, ele diz que chegou o ano aceitável, chegou o ano da salvação, ou o tempo da salvação. Ele não leu a frase do juízo, ele não incorporou o dia da vingança nos seus dias, porque esse dia da vingança estaria no futuro. Esse é o dia da vingança. Para João Batista e os demais profetas do Antigo Testamento, eles viam a salvação e o juízo na mesma época. Mas isso aqui acontece. A igreja está aqui. Israel não foi salvo como nação aqui. Indivíduos, pessoas individualmente, entre os judeus são salvos. Mas a promessa de Deus era que todo Israel seria salvo. Todo Israel étnico, uma nação feita de filhos de Israel, de Judá, ou melhor, de Jacó, de Isaac e de Abraão seriam salvos. Aqui, indivíduos são salvos, judeus, e são salvos junto com gentios e criam um novo homem, um novo corpo, a Igreja de Cristo. Mas Israel, como nação, não foi salvo ainda. Aí vimos que isso vai se cumprir aqui na segunda vinda, bom, ou na tribulação, melhor dizendo, que se encerra com a segunda vinda, onde Israel será então salvo como nação
e Deus cumprirá aquilo que ainda não foi cumprido definitivamente para Israel. A posse permanente, a posse completa e permanente da terra, o reinado de um homem da casa de Davi sobre eles. E, finalmente, os judeus também receberão o Espírito Santo. Israel, como nação, receberá o Espírito Santo. Lembrem de Zacarias, capítulo de número 13, 12, 13 e 14, que é muito importante para nós lermos. Em capítulo 12, versículo 10, diz que sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, que é uma linguagem para lembrar crucificação. Eles crucificaram o Messias, o nosso Cristo, assim como também os gentios participaram, mas o foco aqui está sobre Israel. Eles vão olhar para aqueles a quem traspassaram, vão pranteá-lo como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, Israel receberá o Espírito Santo. Quando? Quando ele se converter aqui. Então, quando Israel for convertido, depois de ter sido perseguido pelo anticristo, Jesus Cristo vem aqui, na batalha de Armagedon, no Monte Megido, lá no norte de Israel, para derrotar os exércitos das nações que estarão lá. Cristo vindo aqui para reinar, começa-se então, ali Apocalipse fala sobre uma outra bodas do Cordeiro, e vamos ter Satanás preso durante 1000 anos, e estaremos então na nova dispensação, a dispensação do milênio. Essa dispensação começa com a segunda vinda de Cristo, começa com a prisão de Satanás, encerra-se com a soltura de Satanás, a rebelião final. Pois é, vocês vão ver que depois de 1000 anos de ver tudo na terra melhorando, dizem que o problema da humanidade é não ter educação, é não ter saúde, é não ter comida. Eu sei que isso é muito importante. Eu sei que tem gente que ainda não tomou café da manhã nesse mundo. Eu sei que a educação traz melhoria de vida. Eu sei que a saúde é muito importante. Mas o nosso problema não é esse. No milênio, quem morrer com 100 anos, porque ainda haverá morte no milênio, não é o estado eterno, onde a morte será banida. Durante o milênio, vocês vão ver, pessoas vão ter Cristo reinando em toda a terra. As lavouras, tudo acontecendo de uma maneira como nunca vimos desde que nós deixamos o Jardim do Éden. Mas no final de tudo isso, para mostrar o que o pecado é, as nações que estarão ali, delas ainda haverá quem siga Satanás. Então o problema final não é educação ou falta da educação, a falta de comida, a falta de melhorias de vida. É sobre esse período que eu quero falar para vocês aqui, que começa com a segunda vinda, no final da tribulação, e encerra-se com esse momento aqui. A rebelião final, os céus e a terra sendo destruídos, e o trono branco ali acontecendo. Sobre esse momento aí, então eu quero destacar algumas lições para vocês, sobre o milênio. Antes de tudo, qual é o nosso objetivo aqui? Então é conhecer o clímax do plano redentor, tudo desde que foi anunciado para Adão e Eva, que haveria alguém que pisaria na cabeça da serpente, estava andando, correndo, progredindo até chegar aqui. Eu faço até um desafio para vocês depois. Leiam Gênesis 1 e 2, e depois pulem para Apocalipse 21 e 22. É interessante a sensação que você tem. Gênesis 1 e 2 não tem pecado, não tem serpente. Gênesis 21 e 22 não tem pecado, não tem serpente. Olhando pela lente daquela pergunta, e se não tivesse acontecido o pecado, como é que teria sido? Alguma coisa que une Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 a 22. Faça esse teste depois. É o mais próximo que a gente pode chegar com aquela pergunta: e se Adão não tivesse pecado? O jardim logo ligado à Nova Jerusalém. É muito interessante quando você faz isso. Porque desde o capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20, a nossa história toda, são 1189 capítulos, se não me falha a memória.
Somente os 2 primeiros e os 2 últimos mostram como é que é um mundo onde o homem totalmente dependente de Deus não peca. E todo o restante, os 1185 capítulos, mostram o que é querer viver sem Deus. Gênesis 3 só acaba em Apocalipse 20. Toda a história da tristeza. Nós também devemos estudar sobre o milênio para nós formarmos uma esperança no reino milenar e no estado eterno. O estado eterno é a mensagem de noite. O estado eterno ainda é depois... pensei que estava olhando para o gráfico. Ainda é depois desse período que estamos vivendo. Então, na ordem dos eventos escatológicos. Vou mencionar apenas os maiores, sem colocar os detalhes. Detalhes como bodas, tribunal, as taças, esses detalhes eu não vou mencionar agora. Só frisando os principais. Bom, então Jesus Cristo vem e inaugura os últimos dias, com a sua morte e ressurreição e com a criação da igreja. A igreja está aqui, a igreja vai ser arrebatada. O arrebatamento liga-se, ou inicia o período da tribulação. O final da tribulação inicia o milênio e o final do milênio, nos abre a porta para o reino eterno, ou como chamamos na teologia, o estado eterno, o governo de Deus, como anunciado nos sonhos e visões de Daniel, que é aquela grande pedra que vem, esmiuça, quebra toda aquela estátua de ouro, bronze, prata, ferro e ferro misturado com terra. Aquela pedra é o reino de Cristo. Bom, se você lembrar, de algum modo também está ligado àqueles animais que Daniel vê mais adiante. O leão, o leopardo, o urso, o último império, aquele animal estranho, todos eles passarão. E os reinos da terra pertencerão ao nosso Deus e ao Cordeiro. É o que nós aguardamos. Então, essa esperança desse reino e nesse estado eterno ajuda a consolidar a doutrina da esperança firmada na soberania de Cristo e na ressurreição e na restauração do cosmos. Sejamos nós dispensacionalistas ou não dispensacionalistas, esse é um ponto de escatologia que todos nós concordamos. Nós acreditamos que existe literalmente um milênio, nós acreditamos na grande tribulação, que não vamos ser tirados, não vamos passar por isso. Os não dispensacionalistas creem que a igreja passará pela tribulação, eles veem o milênio como se fosse uma figura do que o evangelho faz hoje, mas tanto nós quanto eles cremos nesse estado eterno. Então, nesse ponto do estado eterno, que é a pregação da noite, todos nós cremos. Esse ponto que eu estou mencionando para vocês, os não dispensacionalistas acham que nós já estamos vivendo isso. Por causa da pregação do evangelho, Satanás está detido no seu poder. Nós acreditamos que não é a pregação do evangelho, mas é literalmente um reino. Falamos sobre os números de ontem, da grande tribulação. Se os números estão ali e são literais, meses, 42, 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se a linguagem é semana de anos, é literal, por que é que vamos estudar e entender isso como figurado? Cremos então que são literais. São literais, ok? Então, nós cremos que esse período que vamos falar aqui, o milênio, é real. Por isso chamamos também de milenaristas ou pré-milenaristas. Eles que não creem no milênio são chamados de amilenista, o A de negação ou A de privação. Estudamos sobre o milênio também para nós corrigirmos reducionismos antropocêntricos ou escapistas. O que é isso? Se você parar um pouco para pensar, todo o governo humano, todo o governo humano, de algum modo, quer imitar o reino milenar de Cristo. O Império Romano tinha um slogan chamado Pax Romana, ou a paz de Roma. Realmente, quando Roma dominou aquele mundo da época, ele teve um controle da paz. E eles achavam que o reino de Roma duraria para sempre. Não falavam de milênio, mas falavam sobre um período em que Roma governaria tudo e traria paz. De algum modo, todos os impérios que seguem Roma lembram isso. E o mais famoso talvez seja aquilo que Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, quis realizar. Hitler estava dizendo que ele
e os nazistas levariam a Europa e o mundo ao terceiro Reich, ou ao terceiro governo, onde eles trariam ao mundo estabilidade. Quando você para um pouco para pensar, é uma cópia muito mal feita, um plágio daquilo que Jesus vai fazer no milênio. Os nossos governantes chegam para nós e dizem: vamos resolver os problemas de todos vocês. Vou resolver o problema de Manaus, o problema do Amazonas, vou resolver o problema do Brasil. Todo mundo querendo copiar a campanha de Cristo. Mas só Cristo trará o que nós realmente precisamos. Isso, porém, não abre margem para nós sermos irresponsáveis com o nosso direito de voto. Você tem que ser responsável. Vote em pessoas que mais reflitam princípios cristãos. Tá bem? Então, a nossa escatologia, ela não é antropocêntrica, não acreditamos que é o homem que vai resolver, mas a nossa escatologia também não é escapista. O que é isso? Exemplo. Se você observar, Deus no Antigo Testamento era um Deus que zelava pela sua santidade como zela hoje. E a santidade está muito ligada à limpeza. O sacerdote precisava tomar banhos para estar diante de Deus. Você já imaginou um grande acampamento com mais ou menos 2 milhões de pessoas no deserto? Você já parou para ver quanto lixo você na sua casa produz e as pessoas na sua rua e no seu bairro? Que se passasse uma semana sem um caminhão de lixo passar, você imagina como é que fica toda a podridão e a sujeira e ratos que são produzidos? Agora você imagina uma época em que não tinha caminhão de lixo, saneamento básico, água encanada, e o acampamento de Israel era um zelo de pureza. Por isso que existem certas leis que Deus colocou, que são certas leis sanitárias, que não apenas zelam pela santidade do acampamento, mas essas leis sanitárias também contribuem para a saúde. O simples hábito de lavar as mãos, que nós redescobrimos na pandemia, pode evitar várias e várias doenças. Tem lugares do mundo onde, se o simples hábito de lavar as mãos antes das refeições ou evitar colocar a mão na boca quando ela estivesse com impurezas, evitariam certas doenças. Então lembrem que, de algum modo, a higiene faz nos lembrar da santidade de Deus. Então, como eu digo para o curso de noivos, e às vezes a gente tem que puxar a orelha dos homens: irmãos, tomem banho. Pois é, tomem banho. Jovens, tomem banho. Sejam higiênicos. Pode parecer que não é, mas às vezes a gente tem que chegar junto e dizer: tome um banho, passe um desodorante, um perfume. Né? Você quer a sua esposa cheirosa, a sua esposa quer você cheiroso também. Certo? Então, a higiene, de algum modo, reflete a santidade de Deus. Deus deu orientações para que os homens não, por exemplo, fossem tirar um ninho com ovos, que não tirasse tudo. Um cuidado, que a terra não fosse sempre cultivada de forma ininterrupta, deixasse a terra descansar. É interessante esse cuidado de Deus por nós. E, de algum modo, isso também é válido para hoje, porque a higiene nos poupa das doenças. O descanso e a troca de cultivos no campo faz com que a terra não fique tão desgastada. Eu digo isso porque tem gente que olha assim: não, já que o mundo vai pegar fogo, Deus vai purificar essa terra com fogo, é um crente sujo, porque joga lixo em tudo quanto é lugar, e ainda diz assim: não, deixa o rapaz da limpeza passar e limpar. Aí você está aqui no templo, bem cheirosinho, limpo, né? Aí você joga alguma coisa no chão e não, deixa o zelador limpar, porque se não tiver sujeira ele não limpa. Não, você tem que ser alguém aciado, alguém preocupado com o meio ambiente de maneira correta, não adorando a natureza como os grupos ambientalistas. Mas, de algum modo, o princípio de cuidar da terra permanece hoje. Crer no novo céu e na nova terra não é escapismo, nem para ser irresponsável politicamente, nem para ser irresponsável quanto à higiene e quanto ao cuidado que a gente deve ter para com a terra e os animais hoje. O livro de Provérbios, junto com a lei, diz, tá bom, que até o boi tinha que descansar. O livro de Provérbios diz que a maneira como o justo e o ímpio tratam os animais são diferentes. Até os animais dos justos são abençoados. Então Deus, de algum modo, quer que nós cuidemos
dos nossos animais, cuidemos da higiene do nosso corpo, da nossa cidade. Agora eu ouço gente dizendo assim, não, vamos para o céu, então não importa se eu jogo o meu lixo pela janela do carro, não importa se eu jogo o lixo aqui na igreja. Isso não é mentalidade cristã. Deus é um Deus de santidade, e a santidade é muito refletida na pureza, na higiene, no cuidado. Então, nós devemos corrigir reducionismos antropocêntricos. Homem nenhum vai consertar esse mundo, mas sejamos responsáveis nas eleições e não sejamos escapistas. Não, o mundo vai pegar fogo, deixa aí, não cuidar não. Não faça isso. Mostre que Deus está conduzindo toda a história a um fim glorioso e material. Cristo vai reinar sobre a terra. Referências com Mateus 19, 28 e Apocalipse 20. E tudo vai ser renovado depois em Apocalipse 21 e 22. De uma maneira mais geral, eu peguei 3 características com textos bíblicos que eu quero aprofundar com vocês. E esses primeiros textos eu quero enfatizar isso. O milênio é literal. Mil. E futuro, ele ainda acontecerá. Acontecerá depois do arrebatamento, acontecerá depois da tribulação. Então, o arrebatamento começa toda essa sequência que nós temos aqui. Então, vejamos textos, por exemplo, de Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 10. Esse trecho de Isaías que nós encontramos aí, se nós fôssemos dividir o livro de Isaías, de algum modo, esse trecho aí fala sobre características milenares, mas não é o único lugar de Isaías que fala sobre isso. De algum modo, o capítulo 4, versículo 2 ao 6, fala sobre um reino futuro com características milenares. O capítulo de número 11 também dá características milenares, e nós veremos um pouco também sobre esse reino no trecho de Isaías 24, do 1 ao 27:13. Vamos ler 11, mas eu estou mostrando para vocês que a visão de um reino milenar, literal, ele estava na mentalidade dos profetas. Eu vou repetir os textos lá de Isaías. Isaías, capítulo de número 4, versículo 2 ao 6, fala de um reino cujas características são idênticas àquelas de Apocalipse. Depois nós encontramos o texto que vamos ler, o reino ou reinado do rebento de Jessé, e capítulo de número 24 até o 27 de Isaías, ele recebe nos textos, ou melhor, nos estudos teológicos, o capítulo 24 a 27, nós chamamos de o pequeno Apocalipse de Isaías, onde ele fala da tribulação e onde ele fala também do milênio. Mas vamos ler desses textos que lembram um reino milenar, capítulo de número 11, destacando alguns elementos aí. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Não é que há vários espíritos, certo? É um Espírito só. Aí a palavra seguinte qualifica o que o Espírito de Deus é. Então é um Espírito só com todas essas características, ok? Ele diz: ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará à vista dos seus olhos, nem repreenderá. O texto continua dizendo, segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca, com sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará com a toca da áspide ou da serpente, e o já desmamado meterá a mão na boca ou na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá da glória do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será montada.
Dessa passagem aqui, que vem o nome, a profecia de Jesus ser chamado de Nazareno. Ele é Nazareno não apenas porque cresceu em Nazaré, mas porque a palavra renovo em hebraico, netzé, rima com a palavra nadzer, Nazareno. Então, quando ele é chamado de Nazareno pelos profetas, é um trocadilho com a palavra renovo, certo? Então, vocês estão vendo essa descrição? O lobo vai habitar com o cordeiro. Se a gente tomar isso aqui como figurado, e hoje estamos no milênio, o que é o lobo habitando com o cordeiro? O que é a criança brincando com a serpente? Está vendo? O texto não nos leva a uma interpretação figurada, mas a um reino onde isso vai acontecer de verdade. Onde é que isso já aconteceu na época da igreja? Em nenhum momento até hoje. E essa profecia tem características muito judaicas. Olhando para tudo que ainda falta acontecer, onde isso se encaixa? Em um período em que Cristo vai reinar na terra. Isso aqui antes do estado eterno. No milênio ainda haverá morte. No milênio, no final dele, ainda haverá tentação por Satanás. No estado eterno, que é depois do lago de fogo, onde tudo já foi resolvido, não haverá nem mais morte, nem veneno, nem tentações. Então, esse texto aqui fala de perigo. A criança vai brincar com a serpente, mas ela não vai ser picada. Esperava-se que ela fosse picada, não é? Então, esse texto fala de um tempo futuro, um tempo de paz, paz para todo mundo, justiça e harmonia na natureza sob o governo do Messias, aqui chamado de tronco de Jessé ou de renovo. Nas profecias que nós lemos em Daniel 2,44, eu até já citei, o 2 fala lá sobre o sonho, né, de Nabucodonosor, e Daniel aplica, diz que a rocha que desce, que aparece, ser cortada por mãos humanas e destrói aquela estátua, cabeça de ouro, o restante do material de prata, bronze, ferro misturado com terra, apontando para vários reinos. Ali é um lugar onde nós seguimos a interpretação literal consistente, ou seja, o próprio sonho ou visão diz que cada um daqueles elementos é um reino, então ali é simbólico. A cabeça é a Babilônia, o Império Persa que vem depois da Babilônia é o seguinte, depois vamos encontrar o Império chamado grego, helenista, temos o Império Romano e o último Império do Anticristo. Então ali é figurado porque o próprio texto diz que é figurado. Nesse texto, e também no capítulo 7 de Daniel, versículo 13 ao 14, quando Daniel tem a visão daqueles animais, bom, eu vou ler só versículos 7, 13 e 14, porque eu já citei Daniel do 2,44. Ele diz que eu olhava nas minhas visões da noite, Daniel 7, 13 e 14, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. É daqui que Jesus Cristo tira o nome dele, filho do homem, não é de Ezequiel. Filho do homem é um título de divindade, certo? Quando Ezequiel é chamado de filho do homem, é só para lembrar, filho de Adão, mortal. Em Ezequiel, filho do homem significa mortal. Aqui, esse filho do homem não está aqui na terra. Esse filho do homem vem lá nas nuvens do céu. Então você percebe que ele é o título de poder, de divindade. Quando Jesus diz que ele é o filho do homem, isso é título de divindade. Ele diz, o filho do homem veio nos céus, nas nuvens, se dirigiu ao ancião de dias, que é um dos nomes de Deus. Estranho, né? Mas Deus aqui é chamado de ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. E o ancião de dias vai dar, foi-lhe dado. Esse lhe é o filho do homem, e quem dá aqui é o ancião de dias. Ou seja, o pai confere ao filho, Deus Pai confere ao Deus Filho. O quê? Domínio, glória, reino, para que todos os povos e nações e todos os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O milênio, conforme estamos vendo aqui, é um gostinho daquilo que vai ser o estado eterno. O milênio está aqui, Satanás preso, Satanás é solto para a última batalha, Gog e Magog, e depois dessa última batalha tem o juízo final e tem o estado eterno. De algum modo, aqui no milênio serão antecipadas glórias, prazeres que nós experimentaremos no novo céu e na nova terra. Mas entre o estado eterno e o milênio ainda tem aqui a rebelião de Satanás e o trono branco.
Lembrem disso. Próximo que nós podemos ver, bom, essa foi a referência que eu havia falado, desculpe não ter marcado. Próximo que nós temos aí é de que o milênio, além de ser literal, os textos bíblicos, quando dizem que Jesus Cristo reinará, fazem questão de dizer que ele vai reinar de Jerusalém. Então tem um caráter judaico. A capital vai ser Jerusalém. Só no novo céu e na nova terra que a nova Jerusalém desce. Mas quando o texto aqui aponta, fala sobre o Monte Sião, o Monte Santo. Por exemplo, lá em Salmo 2, versículos 6 ao 9, que é um salmo messiânico, diz que quando Cristo viesse, as nações e os reis estão rindo. Aí Deus diz que o filho dele vai reinar com cetro de ferro. Se a gente vive hoje no milênio, o que é o cetro de ferro de Jesus? Vai ter que alegorizar. Vai ter que alegorizar. Cetro de ferro significa que vai haver juízo. Isso não pode ser o estado eterno. Porque no estado eterno não tem mais maldade. Satanás já foi vencido. Então tem que ter algum lugar na história bíblica por vir, na história escatológica, onde esse centro de ferro vai ser usado pelo Messias. Onde é que isso se encaixa? Ou a gente alegoriza isso, dizendo que hoje, na época da igreja, estamos vivendo o milênio, e o cetro de ferro do Messias está sendo usado hoje. O que é isso? Está vendo? Então, a interpretação não nos leva para o alegorismo. Temos que pensar numa interpretação real. Jesus vai reinar, e esse cetro de ferro vai mostrar sua forma de reinar sobre os ímpios durante um período. Isso acontece durante o milênio. Bom, nós encontramos em Isaías, capítulo 2, versículo 2 e 4, eu vou ler essa referência. A primeira eu citei, eu vou fazer dessa maneira porque temos espaço ainda para as perguntas. Então, Daniel 2, 2 ao 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. A nova Jerusalém não é chamada de casa do Deus de Jacó. É noiva de Cristo, a noiva. Então, tá vendo? Ou a gente alegoriza, ou olha para o texto e diz, o texto está falando do templo de Jerusalém. Por isso nós falamos sobre a necessidade, de algum modo, do templo de Jerusalém ser reconstruído durante a grande tribulação. Em alguns detalhes que não dá para entrarmos aqui. Bom, as pessoas perguntam, se o templo vai ser construído durante a tribulação, e quando Cristo voltar, o templo vai servir para quê? Eu não te tenho essa resposta ainda. Porque sacrifícios pelos pecados não existem mais. Mas podem, isso aqui é possibilidade, existir sacrifício por agradecimento. Nem todos os sacrifícios eram pelos pecados. Haviam sacrifícios para agradecer a Deus. Sacrifícios não eram apenas de morte de animais. Havia sacrifícios de frutas, havia sacrifícios de líquidos. Então o templo é só uma sugestão, a gente não tem resposta para tudo. O templo, se entrar no milênio, esse templo de Jerusalém vai servir pelo menos para agradecer a Deus, com as ofertas de colheitas e de líquidos. Sacrifício pelo pecado, Cristo já fez completo. Eu digo isso porque essa é uma das críticas que os não dispensacionalistas fazem a nós. Se Jesus morreu e comprou já a nossa salvação, para que serve o templo? O templo não era só para sacrifícios de pecados, expiação, mas havia as ofertas dos manjares e outras ofertas que eram para agradecer pela colheita. Está bem? Então, aqui tem um cunho muito parecido com esse. Está bem? Então, vamos passar. Eu tirei esse slide da ordem, o milênio literal eram 2 partes, esqueci de colocar na ordem. Mas aqui é só para lembrar. Fora os textos que já vimos, que declaram um milênio literal, esses aqui também dizem que haverá um reino de Jesus junto com os seus servos. Jesus Cristo diz que os 12 apóstolos iriam sentar em 12 tronos e reinar ou julgar o povo de Israel. Se o milênio é hoje, certo? Como é que os apóstolos estão julgando Israel? E quem são os apóstolos que estão julgando Israel? Não faz sentido a gente pensar em uma coisa alegorizada. Se o texto está dizendo que são 12 tronos e aqueles homens vão ressuscitar com a gente, e aqueles homens, a eles será dado a honra
de julgar Israel, eles vão fazer isso. E se todos esses textos anteriores corroboram, apontam para um milênio literal, por que é que o texto que diz que é literal, ou melhor, que diz que é 1000 anos, por que é que ali eu vou dizer que anos ali é figurado? Por que é que não pode ser 1000? Não, porque 1000 é número de completude, de perfeição. Bonito. Mas se todas as profecias sempre mostram um reino milenar literal de Cristo, das profecias de Apocalipse, quem mais aponta para esse cumprimento é um reino real, de 1000 anos. E não dizer que é o período que vivemos hoje, alegorizando, dizendo que Satanás está preso hoje, como os amilenistas pregam. Então, nesse ponto, nós não concordamos com esses nossos irmãos. Agora sim, a terceira característica é: o Senhor reinará sobre Jerusalém. Mais uma vez, os textos de Zacarias 14, esses versículos já li com vocês, nos cânticos que nós encontramos lá no início de Lucas, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, todos eles apontam para profecias do Antigo Testamento. E nesse cântico aí, nós encontramos justamente a promessa de que Deus disse que um descendente de Davi reinaria no trono de Davi, não numa coisa literal, figurada, mas em algo literal. Nós encontramos então, nesse cântico aí, a ideia de que Jesus está reinando realmente, literalmente, sobre todo o mundo. Ok? Para fechar essa parte, aí nós temos o seguinte: aqui são várias referências, eu quero adiantar um pouco por causa do tempo de perguntas. Todas essas referências mostram que Israel tem um papel central cumprindo promessas do Antigo Testamento. Ainda que Deus tenha dado a terra para eles, eles nunca tiveram a posse completa. O que chegou mais próximo foi nos dias de Salomão. Lembra, o livro de Josué, quando diz que Deus não falhou a promessa, realmente ele não falhou. Ele deu a terra, mas o povo tinha que conquistar, tinha que expulsar os cananeus. Nem todos conquistaram. Você vai leia o capítulo 1 de Juízes e você vai ver. Eles não expulsaram, eles não expulsaram, eles não expulsaram. Então a promessa ficou por cumprir. Na época de Salomão, eles se aproximaram disso, mas tudo o que aconteceu pós-Salomão fez com que o reino fosse tirado das mãos da casa de Davi. Então hoje eles nem têm o reino completo e eles nem têm mais um rei da casa de Davi. Ou Deus não vai dar isso mais para Israel e as promessas que Deus deu para Abraão joga fora, ou ainda tem um lugar onde isso vai ser cumprido. Por isso que o milênio ele tem uma característica muito, mas muito ligada às promessas de Gênesis 15, 18, o milênio, de algum modo, cumpre o que Jeremias chama de a nova aliança. O que Jeremias chama de nova aliança? O reino dividido vai ser reunido e Deus vai reinar sobre eles. O reino dividido, na época, era o reino de Judá, da casa de Davi, e Israel, que na época de Jeremias nem existia mais, já tinha sido expulso. Então Deus está levando todo o povo de volta para a terra. Isso é um sinal muito interessante. Deus está unificando o povo, mas onde está o Senhor que vai reinar sobre o povo? Onde é que se cumpre? Onde é que isso tem cabimento? Ou dizemos que a igreja tomou esse lugar, ou então que Deus vai cumprir isso ainda. Daí que nós temos Ezequiel 36, 37, onde fala de Deus trazendo o povo de volta para a terra. Temos Amós 9, 14 ao 15, dizendo que Israel vai ser plantado de novo na terra e jamais será retirado. Você está vendo que há promessas quanto à questão da terra? As bênçãos de Abraão são bênçãos tanto terrenas quanto espirituais. As bênçãos espirituais passam para a igreja. Israel e a igreja terão sim a salvação em Cristo. Ou já tem. Israel e a igreja, hoje a igreja já tem o Espírito Santo. Um dia Israel vai ter o Espírito Santo. Mas as bênçãos da terra não ficaram para nós. Ficaram para Israel. E onde é que Deus vai cumprir essas promessas? Tanto de derramar o Espírito Santo sobre os filhos de Israel, salvando a nação, quanto dando à nação a terra e todos os privilégios. Ou Deus falhou, ou isso é alegórico, é ilustrativo, ou ainda tem um lugar onde isso se cumpre, o milênio. Aí temos Romanos capítulo 11, 25 a 29, que Paulo diz que todo Israel étnico, nação, vai ser salva um dia. Ok?
Então, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aí, passando para as nossas aplicações. Vamos ensinar o reino com foco bíblico, sem alegorizações. Vamos reforçar a soberania futura de Cristo na terra. Ele é Senhor soberano hoje, ninguém sobe ou é tirado do poder sem lhe permitir, mas um dia esses governantes todos passarão. Cristo reinará como o único soberano sobre toda a terra. Ensinar, irmãos, que o melhor ainda está por vir. Ensinar a perseverar com base na vitória futura. É ter esperança na restauração futura, e na justiça final. É não confundir hoje a época da igreja com o milênio, como fazem os amilenistas. É viver com urgência espiritual e compromisso com a santidade à luz da volta de Cristo. É confortar os enlutados com a certeza da ressurreição, do reencontro e a vida numa terra sem mais preocupações. É corrigir visões sensacionalistas e desviar o foco de datas. Nós não vamos viver assim. O nosso chamado é para viver uma vida piedosa. Quanto a missões, é lembrar, quando mandamos, missionários, estamos contribuindo para anunciar esse reino que ainda vai vir. De algum modo, nós estamos ajudando a produzir súditos para esse reino. De algum modo. E lembrar de orar pela paz em Israel. Motivemos os nossos missionários, como eu havia mencionado para os irmãos, que eles perseverem e lembrando que a pregação a todos os povos é parte do preparo para a volta do rei. Ok? Então, são muitas referências, eu tentei pegar algumas características principais, mas aí está um pouco sobre o reino milenar, o reino físico e messiânico de Cristo. Então, amarrando as pontas, está vendo? Ou nós alegorizamos essas referências, dizendo que Israel e igreja são a mesma coisa, ou então tratar separação entre igreja e Israel, e você vai entender que há cumprimentos sobre a terra, mas há também cumprimentos espirituais sobre Israel. Ok? Vamos agradecer ao Senhor, depois fica aí, tem um tempo, pelo que o pastor me passou ainda, uns 20 minutos para fazer uma pergunta ou outra. Somos gratos por tua bondade, nos guarda e nos abençoa. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos por tua palavra, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Pastor.